Meu amigo Sam sempre foi problemático. O tipo de garoto que você sabia que iria pelo caminho errado e acabaria nas notícias. Lembro de quando a história sobre Daniel Patrick saiu. Ele era aquele adolescente que, em 2007, pegou a arma do pai de um cofre depois que seus pais tiraram seu jogo de videogame. Ele apareceu por trás deles enquanto estavam no sofá assistindo TV, disse que tinha uma surpresa para eles e atirou na nuca dos dois. Pouco depois que a história de Patrick saiu, lembro-me de Sam rindo e me dizendo: "O idiota foi pego quase imediatamente. Se eu fosse fazer algo assim, seria mais inteligente." Morávamos a apenas 3 casas de distância, então costumávamos sair muito. Sam era obcecado por crimes reais, o que significava que assistíamos a uma tonelada deles. Ele era atraído pelas coisas mais hediondas, como Catherine Knight, a mulher que nos anos 2000 massacrou seu marido e o cozinhou em uma refeição e pendurou sua pele para secar. Os policiais que foram à casa dela roçaram na pele sem querer, pensando que era uma cortina. Isso era totalmente inapropriado para crianças de 12 anos, é claro, mas nenhum de nós tinha pais muito presentes. Talvez por causa de tudo isso, Sam estava convencido de que o mal estava em todo lugar. "Cara", ele disse, "se é isso que vemos, as pessoas que são pegas, quantas você acha que escapam impunes?" "Não muitos", eu disse confiantemente. "Se tivessem, ouviríamos sobre isso nas notícias, pessoas estariam desaparecendo." "Mas pense em quantos podem ser rotulados como acidentes, mas são realmente assassinatos? Quedas da escada, ataques cardíacos. Aposto que muitas pessoas matam idosos quando não querem cuidar deles, ou querem seu dinheiro." "Duvido", eu disse novamente. "Seria tão fácil", disse Sam. "Aposto que há toneladas de assassinatos passando despercebidos porque as pessoas simplesmente não esperam que você realmente mate. Tão fácil." Olhando para trás, essa conversa grita bandeira vermelha. Mas quando éramos crianças, nós dois tínhamos um fascínio mórbido por essas coisas. Mas de longe, a maior obsessão de Sam era o assassino do fio de piano, que estrangulou 4 mulheres em nossa cidade e nunca foi pego. Descobri pelo pai de Sam, não pelo próprio Sam, que uma das vítimas era, na verdade, a meia-irmã mais velha de Sam. Ela foi sequestrada no final dos anos 90, quando Sam tinha apenas 4 anos. Como todas as vítimas, ela foi encontrada nua, seu corpo recuperado dos túneis sob a ilha de Nicolet, e entendi finalmente o motivo de sua obsessão pelos crimes. Ele queria pegar a pessoa que matou sua irmã. Ele estava tentando entender como isso aconteceu. Quando perguntei sobre ela, ele alegou se lembrar dela cantando para ele e brincando nos balanços, e admitiu que assistiu a cada pedaço de notícia relacionado à morte dela que pôde assistir. Então, naquele verão, sugeri que procurássemos. Entrássemos nos túneis e procurássemos pistas. Passamos um verão inteiro explorando aqueles túneis, serpenteando por passagens de serviços públicos sem iluminação, aparentemente para sempre na escuridão fria. Se você souber o caminho, pode rastejar por uma passagem estreita até a caverna de Satã, onde adolescentes e exploradores urbanos entram furtivamente para beber, acender cigarros e pichar seus nomes. Há até algumas esculturas nas paredes da caverna que as pessoas fizeram de cabeças de cabra e rostos de demônios. Mas é principalmente apenas garrafas de cerveja descartadas e lixo. As explorações foram emocionantes, mas o mais próximo de algo suspeito foi um canivete, uma boneca descartada e um laço de fio que parecia ter provavelmente vindo de uma pulseira. Sam insistiu que as notícias estavam todas erradas, que o assassino não era nada parecido com o que as pessoas suspeitavam. Talvez ele estivesse certo, mas ele estava errado sobre os túneis. Não havia nenhuma evidência de qualquer assassino ali, fio de piano ou qualquer outra coisa. Depois daquele verão, nossos interesses mudaram de crimes reais para videogames. Jogávamos muito jogo de tiro. Eu comecei a praticar esportes, boxe e mais tarde remo, trilha, qualquer coisa na natureza. Sam começou a usar drogas. Ainda nos encontrávamos ocasionalmente para uma caminhada. Eu ia pela natureza. Ele ia pela oportunidade de fumar um cigarro e escapar das brigas constantes dos pais. Mas eu o via cada vez menos. Quando entrei na faculdade, ele entrava e saía da prisão, se metia em problemas por tráfico, invasão de domicílio e pequenos crimes. A última vez que ouvi falar dele foi quando ele me ligou da prisão, me pedindo para pagar sua fiança, lembrando-me de como éramos bons amigos. Relembrando. "Ei, Rufus", ele disse, "lembra daquele verão que passamos procurando nos túneis?"
bem transparente, tentando tocar as cordas do meu coração com um vínculo que havia murchado anos atrás. Mas eu sorri de qualquer forma porque aqueles eram tempos melhores. Isso foi demais, ele disse. Nós nunca encontramos muita coisa, não é? Aposto que se procurássemos naqueles túneis agora, as coisas seriam diferentes. Ei, talvez a gente vá de novo quando eu sair, sim? Claro. Então, eu estava pensando se você poderia me fazer um favor. Fizemos planos para sair, talvez para explorar aqueles túneis novamente. Eu sabia que ele me ignoraria, mas o que posso dizer? Ele era um velho amigo e eu me senti mal por ele ter acabado desse jeito, enquanto minha vida estava bem estável. Além do mais, ele descobriu enquanto estava sob custódia que seu pai havia morrido. Suicídio, aparentemente. O que não era uma surpresa para ninguém que conhecia o pai de Sam. Mas mesmo assim a notícia certamente deve ter atingido Sam duramente. Sam estava preocupado agora com sua mãe, tendo que criar sua irmãzinha sozinha. Além disso, eles precisavam de dinheiro. Eles sempre precisaram de dinheiro. Ele queria ir e verificar as duas, certificar de que estavam bem sem seu pai. Eu disse a ele que estava aqui se ele ou sua família precisassem de ajuda. Dei a ele minhas condolências. Ele apenas sorriu e me agradeceu, e não mencionou seu pai novamente na viagem de volta. Você sabia que eles realmente encontraram novas evidências no caso? Ele me disse quando o deixei. Merda, sério? Sim, eu te conto sobre isso na semana que vem. Mas ele não teve chance. Recebi uma ligação de voz dele, 2 dias antes de nos encontrarmos. A ligação caiu antes que eu pudesse atender. Quando tentei retornar a ligação, tocou algumas vezes e parou. Minhas ligações seguintes foram direto para o correio de voz. Sam me ignorar não era nenhuma novidade. Mas quando nosso encontro marcado passou e ele ainda não estava me respondendo, mandei uma mensagem para a mãe dele. Ela disse que ele tinha ido embora reclamando sobre o assassino do fio de piano e os túneis, mas ela pensou que era apenas sua conversa de sempre. Ele estava sempre falando grandes ideias e teorias da conspiração, nunca dando em nada. Ela começou a reclamar como tinha jogado as coisas para fora, e com ele fugindo de novo, não havia ninguém para ajudar, exceto Maisa, sua irmãzinha. O lixo e a roupa para lavar eram pesados demais para ela levantar sozinha. Eu disse a ela que passaria mais tarde, mas agora eu estava realmente preocupado com Sam. Liguei, mandei mensagem. Até relatei minhas preocupações à polícia, mas eles imediatamente presumiram que ele tinha fugido da cidade para evitar uma audiência no tribunal, o que era, admito, uma suposição bastante plausível. Nenhum vestígio dele em lugar nenhum, ainda sem sinal do telefone dele. Ele saiu da cadeia, mencionou novas evidências, combinou de se encontrar comigo e desapareceu. Decidi verificar os túneis. A entrada que usávamos quando éramos crianças era menor e mais coberta de mato do que eu me lembrava. Desci o barranco através de arbustos e folhas secas, saí para a saliência de concreto e então me abaixei na escuridão fria do túnel com seu teto baixo e paredes estreitas. Liguei minha lanterna. O leve odor de esgoto chegou às minhas narinas. Enquanto eu avançava, o único som era o eco das minhas botas pisando no concreto. Depois de um tempo passando a mão pelo tijolo frio, parei e me virei para olhar para trás. A entrada tinha se tornado um quadrado distante de luz branca. Isso era realmente uma boa ideia? Bem, obviamente não. Eu poderia tropeçar no que quer que tenha causado o desaparecimento de Sam. Além disso, eu não conseguia lembrar as direções para a caverna de Satã. E mesmo se eu encontrasse meu caminho para dentro, o que eu deveria estar procurando? Então me lembrei da dica de Sam em nossa última conversa. Você sabia que eles realmente encontraram novas evidências no caso? Isso me fez pegar meu telefone e procurar as notícias. E fiquei surpreso com a manchete que apareceu. 25 anos após assassinatos brutais, assassino do fio de piano confessa. É isso. Sam tinha minimizado isso seriamente. Não era apenas uma nova evidência. O assassino estava realmente sob custódia. E tinha confessado. Então, onde diabos Sam estava? Talvez a polícia estivesse certa sobre ele ter fugido da cidade, deixando sua mãe sozinha para cuidar de sua irmã, eu lutando para encontrá-lo, e ninguém para juntar os pedaços de sua vida despedaçada. Suspirei e fui ajudar a mãe dele a tirar o lixo. O carro de Sam estava no quintal quando cheguei, e meu ânimo melhorou. Eu estava ansioso para dar uma bronca nele por todos os problemas de sempre. Mas quando entrei, a mãe dele me disse que ele ainda não tinha voltado. A bateria do carro dele tinha acabado e ele tinha saído de bicicleta alguns dias atrás. A casa estava uma bagunça, cheia de caixas de pizza vazias.
vários sacos de lixo cheios, roupas para lavar empilhadas. A mãe de Sam, Eleanor, tinha um problema de coluna, eu me lembrava, e não conseguia levantar coisas pesadas. Então, sem Sam, ela não tinha ninguém para tirar o lixo ou carregar cargas de roupa para lavar além de Maisa, que não era uma ajudante muito consistente, tendo apenas 11 anos. É o Rufus? Maisa veio pulando enquanto eu estava recolhendo os sacos de lixo. Seu nariz enrugou. Está com cheiro de bunda aqui. Você deveria ajudar mais sua mãe, eu disse. Após limpar o lixo, eu estava me preparando para sair quando, num impulso repentino, subi as escadas para o quarto que Sam estava usando, pensando que ele poderia ter me deixado alguma dica de onde ele tinha ido. Mas eu encontrei o quarto isolado com uma placa gigante de "Não entre". Maisa, subindo as escadas atrás de mim, me disse que ninguém tinha permissão para entrar. Especialmente eu, ela acrescentou, fazendo uma careta. Bom, eu sou o melhor amigo dele, então posso, eu disse, mas a porta estava trancada. Sem me deixar abater, comecei a abrir gavetas no andar de baixo, na sala principal. Quando éramos pequenos, Sam às vezes trancava a porta e seus pais a abriam e diziam para ele deixá-los entrar. Eu vagamente me lembrava de que havia uma chave guardada em uma gaveta de lixo. Enquanto procurava, chamei a mãe de Sam perguntando se ela tinha ouvido alguma coisa dele. Ela gritou de volta do porão. Ele vai aparecer eventualmente. Vaso ruim não quebra. Eu resmunguei e abri uma gaveta da escrivaninha, sem chaves, apenas eletrônicos e celulares velhos, e a fechei. Então, abri novamente e vi o celular do Sam. Assim que o tive em minhas mãos, sua solidez pesada fez meu pulso acelerar. Levei-o para o meu carro e o conectei. Liguei o telefone, não consegui passar da senha. Depois de mais algumas tentativas, voltei para dentro. A mãe de Sam ainda estava lavando roupa. Eu disse a Maisa para ir sentar no meu carro, que eu a levaria para tomar sorvete em alguns minutos. E então subi as escadas. Meu coração batia mais forte agora. O odor desagradável ainda persistia, apesar de o lixo ter sido retirado. O suor se acumulava sob minhas axilas enquanto eu tirava a fita da porta e colocava meu ombro contra ela. Não exigiu muita força. Algumas batidas curtas, e eu a abri. A cama de Sam estava desfeita. Roupas no chão, louça suja, bagunçada, como sua vida. Nenhum sinal dele. Meus olhos se voltaram para o armário, para a leve mancha marrom avermelhada no carpete. Eu deslizei a porta para abri-la, cambaleando em seus trilhos. Meus olhos lacrimejaram. O fedor me atingiu, como esgoto e carne velha. Fechei a porta e liguei para a polícia. As palavras de Sam, de quando éramos crianças, nos atingem de forma diferente agora. Aposto que há toneladas de assassinatos passando despercebidos porque as pessoas simplesmente não esperam que você realmente mate. Tão fácil. Depois de desbloquear o telefone de Sam, a polícia descobriu que ele estava me escrevendo um e-mail. Ele incluía um link para um artigo mais detalhado sobre a confissão do assassino do fio de piano. Uma confissão de 3 dos 4 assassinatos, mas não do assassinato da irmã de Sam. A polícia suspeitou, mesmo em 99, que era um assassinato imitador. Suspeitaram porque o tipo de fio usado para estrangulá-la não combinava com as outras vítimas. Ao longo dos anos, eu tinha esquecido esse detalhe. Sam nunca esqueceu. A mãe dele ainda estava lá embaixo quando a polícia chegou. E eu mostrei o corpo dele, enfiado no armário e enrolado como se estivesse dormindo, mas apodrecendo, vazando. Só mais tarde as peças se encaixariam. Que, mesmo quando criança, ele suspeitava que sua mãe havia assassinado a meia-irmã que nasceu de outra mulher. Que durante todo o verão em que exploramos os túneis, era isso que ele estava realmente procurando. Evidências para conectar sua mãe à morte dela. Não encontramos nada naquela época, mas nas últimas semanas, a confissão do assassino do fio de piano trouxe tudo de volta. Uma confissão que o pai de Sam provavelmente leu, mas quando Sam saiu da custódia, seu pai estava morto. Sam estava procurando provas, não apenas do assassinato de sua irmã, mas também de seu pai. Ele morreu de traumatismo craniano contundente. Ao contrário das mortes de sua irmã ou pai, que foram planejadas com tanto cuidado que, mesmo agora, era difícil prová-las, a polícia parece pensar que a dele foi improvisada. Talvez ele tenha confrontado sua mãe, ou talvez ela o tenha flagrado bisbilhotando. Ela machucou provavelmente a coluna, tentando mover seu corpo. Enfiá-lo no armário e selar o quarto foi uma medida paliativa. Mas mesmo assim, ela poderia ter escapado impune, e eu poderia ter presumido que ele ainda estava em algum lugar do mundo, se metendo em problemas como sempre, se eu não tivesse visto o telefone dele. Seria tão fácil, ele disse naquela época.
Eu nunca soube quando ele disse isso que ele estava expressando suspeitas sobre sua própria mãe. Não é de se espantar que sua visão de mundo fosse tão sombria, seu senso de pessoas de constante desconfiança. Ele não confiava em ninguém, nem mesmo em mim. Mas estou feliz que a verdade tenha finalmente sido revelada. Eu só queria saber quantas mortes, quantos acidentes presumidos, quantos crimes hediondos passam despercebidos, como ele diz. Estou preocupado que meu melhor amigo sempre teve razão, e isso é muito mais do que imaginamos.